Eu sou a Lu e hoje vamos pintar uma toalha de rosto linda, com amor perfeito e paisagem. E o texto que eu escolhi está em João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O inverno está acabando e as ruas de Curitiba estão tomadas de amor perfeito, lindos. Então eu resolvi pintar, como todo ano, um risco com amor perfeito. Desenhei esse aqui e a gente vai pintar. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. É uma toalha de rosto e nós vamos começar aqui por essa paisagenzinha bem simples que eu coloquei só para complementar o desenho, para ficar diferente, para ficar vendável. Eu tô cercando aqui, ó, a paisagem com fita crepe. E aqui dentro, onde tem dois riscos, eu vou colocar no risco de dentro. Pra gente trabalhar com um pouquinho mais de liberdade. Agora, eu vou pegar um pincel maior, número 12, e vou passar clareador em toda a área da paisagem. Você tem que trabalhar rapidinho, tá? Então, eu vou fazer uma paisagem bem simples. Mesmo assim, se você gosta de ficar alisando, prestando atenção nos mínimos detalhes, então é bom você separar. Faça a parte de cima primeiro, depois a parte de baixo. O resultado vai ser o mesmo e você não vai ter problema com a tinta seca. Você pode usar o diluente aqui também. Eu usei clareador porque eu tenho bastante, tenho que gastar. Agora, eu já vou usar esse mesmo pincel para fazer aqui em cima um céu. Olha, eu vou pegar o branco e vou começar aqui em cima. Esse lado aqui eu vou deixar assim mais claro. Eu vou trazer esse branco até aqui, ó, em cima da árvore. Você viu que quando a gente passa em cima do diluente, pode ser pouquíssima tinta e o risco aparece. Aqui, ó, pro final, eu vou pegar uma isca de magenta. Eu vou tirar o excesso todinho no pratinho e agora eu vou começar aqui no final, olha. É para deixar um leve rosado. Vou pegar uma isca um pouquinho maior, aqui, ó, na parte de cima. Parte de cima um pouquinho mais. Agora eu vou lavar esse meu pincel, vou secar, eu vou pegar um pouquinho do marfim. E eu vou começar com o marfim aqui, ó. Viu que ficou meio amareladinho aqui? E agora, com esse marfim, eu vou colocar aqui também, ó, onde tem o campo, um gramado. Aqui eu tenho um caminho. E o marfim eu vou colocar aqui nessa parte de cima. Mais um pouquinho, aqui nessa parte de baixo também. Aqui e aqui. Olha aí, nós preenchemos toda a área do campo. E agora eu vou usar um pouquinho do verde grama. E vou fazer bem em cima dos riscos. Olha a quantidade de tinta, é quase nada. E não tô preocupada também assim em fazer exatamente uma linha, não. Eu vou colocar, você viu que com isso a gente já vai fazendo o campo. Tô colocando o pincel grande, bem de leve, acompanhando o risco.
Ó, feito isso, vou aproveitar o pincel que tá com um pouquinho do verde. Coloquei mais um pouquinho aqui. Vou pegar um pouquinho do cinza chumbo. Ó, verde com cinza chumbo. Vai ficar um verde mais queimadinho, mais acinzentado. E vou fazer um batidinho aqui, ó, nesse matinho que tá aqui atrás dessa linha. E vai sumindo. Agora, eu tenho um outro matinho aqui. Acho que eu tenho que deixar aquele dali um pouquinho mais claro. Vou pegar um pouquinho do marfim. Vou fazer um batidinho em cima. Olha como ele vai sendo afastado. Quanto mais clarinho, mais indistinguível, é mais longe. Pronto, esse ficou mais longe. Agora, na cor que tava ali, eu vou fazer essa parte. Ó, verde grama, pouquinho do cinza chumbo. E esse vai ficar um pouquinho mais vivo, porque ele tá mais próximo. Olha como eu tô fazendo tudo com esse pincel grande. Porque eu não quero coisa muito certinha, muito aparada. Olha que deu diferença aqui, tá vendo? Esse daqui, ó, tá na frente, ele tá mais verdinho. Aí tem uma pontinha aqui. Eu acabei cobrindo, porque o pincel era muito grande. Ah, então eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar um número 2. E vou entrar com um pouquinho do marfim aqui, que eu separo, ó. Um pouquinho só, pra jogar essa parte aqui mais pra trás. Aí, agora a gente tem que fazer a casa. Eu já vou usar esse pincelzinho. Vou usar a tinta branca pra preencher a casa. Tentei não entrar na janela nem pela porta. Ó, fiz uma cor aqui bem diferente. O que que eu usei? Uma pinceladinha de magenta, uma pinceladinha de amarelo ouro, igual, e uma pinceladinha bem pouquinho de cinza. Aí, com essa cor, eu vou fazer aqui, ó, o telhadinho. Ficou quase um ocre. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de cinza, para deixar um pouquinho mais escuro. E vou fazer aqui, ó, atrás do matinho, uma sombra. E vou puxar essa sombra na linha. Olha como que ficou. Lavo meu pincel. Acho que agora eu posso até usar o pincel 0. Não, não vou. Vou usar esse mesmo. Ó, cinza. Eu vou colocar a portinha. É só uma manchinha. Se você não conseguir fazer com esse pincel assim, que fique manchadinho, pega o pincel 0 e pode fazer certinho. Ops. Vou usar um pouquinho dessa mistura aqui ainda e vou fazer aqui embaixo, ó, da casa. Saindo. Acho que tem que pôr mais amarelo aqui. E um pouquinho mais de magenta. Amarelo e magenta. Você consegue um tom de terra. Aqui eu coloquei amarelo, magenta e tinha um pouquinho do cinza para dar uma escurecida. Ó, saindo dali, aí eu venho fazendo aqui o caminho com essa cor. A sua cor provável vai ficar um pouquinho diferente da minha. Nem eu mesma consigo fazer o mesmo tom de novo. Porque nós não somos máquinas. Então, não vai ficar igualzinho. Tá. Coloquei a cor do caminho. Não levei meu pincel. Peguei um pouquinho do marfim. E eu vou fazer uma luz aqui dentro, porque o meu caminho ficou muito escuro. Ali nem precisa, mas aqui sim. Vou fazer mais um pouquinho.
magenta, amarelo. Olha ali, dá um meio caramelo. E agora o cinza. Coloquei pinceladas proporção igual. Ele ficou um pouquinho mais escuro. E é com essa cor que eu vou fazer aqui, ó, esse sombreado na beirada do caminho. Que não é inteiro também, só um pouquinho. Assim. Agora eu preciso de um pincel zero. Porque eu vou usar essa misturinha de amarelo, magenta e cinza para fazer aqui, ó, os galinhos. Quero fazer aqui um ipê amarelo. E os galinhos do ipê são bem fininhos. Eu vou fazer mais um pouquinho da mistura e vou terminar o meu galinho. Não, antes disso, vou fazer outra coisa. Eu vou pegar esse pincel grande mesmo, que eu tô na mão. Eu vou pegar um pouquinho do cinza. Eu quero fazer um sombreado. Olha, tirei o excesso de tinta todo do pincel. E agora eu vou fazer um sombreadinho. Aqui, ó, toda essa volta. Bem clarinho, tá? Mais um pouquinho. Não deixa aquela linha parada, você tem que fazer sumir. E também coloco a tinta, aí vou com o pincel bem leve, tirando aquela linha que ficou pra dentro, né? Porque aqui vai ficar linha, mas do lado de dentro, em cima da pintura, não é pra ficar linha. Aqui tem um pedacinho também. Eu já vou deixar cinza. Pronto. Ah, faltou aqui. O pincel tá sujo, tá? O pincel tá sujo de cinza. Ó, peguei um pouquinho do verde. E essa parte aqui, agora eu vou fazer um verde um pouquinho mais forte. Aí, esse é o de trás. Agora, a gente tem um outro aqui na frente. Eu vou começar essa parte aqui com a mesma tonalidade. Agora, quando eu cheguei aqui, esse pedaço desse mato aqui, ó, tá por cima daquele. Então, eu vou clarear um pouquinho esse verde com o amarelo ouro. Olha a cor que ele ficou, bem diferente. Parecendo mais um oliva agora. Aí. Vou lavar esse meu pincel. Vou pegar o meu pincelzinho zero com um pouquinho do marfim e vou fazer aqui, ó, uns pontinhos. Você coloca os pontinhos não na linha, mas assim, um pouquinho pra dentro, aí vai limpando o pincel pra trás. Isso vai parecer florzinha. Ó lá. Não deixa uma linha reta aqui, tá? Tem que ficar assim, ó. Toim, toim, toim. E pra baixo vai limpando o pincel. Isso vai parecer florzinha, vai ajudar a separar daquela parte de trás. E agora eu vou tirar essa fita crepe e vou fazer os galinhos. Agora sim é hora de fazer os galinhos. Então, olha a nossa misturinha. Uma de magenta, uma de amarelo ouro, acho que eu pus muito amarelo, e uma de cinza. Aí, vai ter um tom de marrom, assim, escuro. Bem misturadinho. Coloquei uma pinceladinha de água para ajudar. E agora, com essa misturinha, eu vou fazer aqui, ó, todos os galinhos. Inclusive, eles saem para fora, você viu, né? Olha só como ficou o galinho. Lembrando a você que nunca o galho vai ser mais grosso do que o tronco. Então, se você deixou o galho um pouquinho grosso, você tem que engrossar todo o tronco, tá? Não vai ter aqui fininho e aqui gordo. Tem que ser grosso e vai afinando, tá? Agora, eu vou fazer aqui 3 folhinhas
para te mostrar como nós vamos trabalhar essas folhas. Sempre que eu faço o desenho, eu deixo esse risco no meio da folha e essas duas ranhuras. Isso significa o lado que eu vou colocar a sombra. Então, seria assim, tô usando verde grama, tá? O pincel número 4. Passo uma linha aqui e puxo para lá, pro lado daquela ranhura. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse escurinho, que é a sombra, aqui, ó, em toda a área onde a folha tá por trás de alguma coisa. Aqui, essa folha, ela tá por trás desta folha aqui e tá por trás da pétala do amor perfeito. Então, toda essa área vai ficar mais escurinha. E eu pego mais um pouquinho de tinta e faço uma sombra menor, mas deixando assim, ó, ranhuras também do lado contrário. Aí, agora eu vou pegar o marfim, vou colocar ali onde não tem tinta e vou puxar esse marfim para dentro do verde. Do lado de cá eu faço a mesma coisa. Eu fiz o verde para lá, eu faço o marfim para cá. Ó, o marfim vai entrando ali dentro daquele espaço que não tinha tinta. Essa é a base da nossa folha. Fácil, né? Vou fazer mais uma, esta. Agora, olha, aqui tenho a linha do meio, eu deixei a ranhura para lá. Ali é o lugar da sombra. Agora, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar onde que essa folha tá por trás. Ela tá por trás desse amor perfeito ali. Assim, ó. Aqui, ela tá por cima daquela folha, então eu não vou colocar escuro. Aqui vai ficar clarinho. Mas desse lado eu vou trazer esse escuro até aqui, ó. E depois, como eu coloquei a linha de escuro aqui, puxei para lá, eu vou colocar a linha de escuro aqui e vou puxar para dentro. Olha como vai fazer um V. Se não fizer um V, você confundiu alguma coisa. Eu tenho duas áreas sem tinta. Nestas áreas eu coloco o marfim, que é a luz, e puxo para dentro. Olha, quando você puxar, não deixa reto, tá? Faz assim um abaulado, fica bonitinho. Aí, agora nós temos mais uma aqui. Essa folha, você viu que ela tá por cima de tudo, ela não tá encostada em nada. Então, ela é mais simples, eu não tenho que pensar. Eu coloco o escuro para lá e coloco o escuro para cá. E agora eu vou pro marfim e termino deixando essas ranhuras. E é com o pincel zero e o próprio verde grama que eu vou fazer o acabamento. Aqui, ó, um acabamento assim bem simples. Todo lugar que tiver o clarinho, você pode pôr ranhura. E do lado de cá, onde tem o clarinho, você pode fazer um meio acabamento. Aqui nós temos um cabinho, que eu vou fazer já com o verde grama. Quase não apareceu, porque ali tá escuro também, então eu vou fazer uma linha aqui, ó, com o marfim. Aproveito, cresço um pouquinho aqui pra dentro, posso por aqui também, olha como destaca a folha. Ó, pronto. Agora, esta aqui, vou colocar a ranhura pra cá, vou colocar a linha do meio, já deixei diferente, tá vendo? Mais uma opção. Então, tem 1001 formas de você fazer uma folha. E essa é uma delas que eu acho bem fácil. Se deixou borradinho aqui, ó, esta é a hora de consertar. Assim, eu vou fazer todas as outras folhas. Olha só como ficaram as folhas. Percebe que eu já preenchi toda essa área aqui também com o verde, já? Agora, nós vamos fazer os cabinhos. Ó, aquele pincelzinho número 4, ele tá paradinho. Eu vou fazer com ele
o cabinho do Amor Perfeito, ele não é muito grosso, mas também não é fininho a ponto de você fazer com o pincel zero. Olha aqui o cabinho do meu, tá vendo? Acho que dá pra ver bem, né? Aqui tem mais um. São 3 cabinhos. E eu vou colocar um pouquinho de luz de marfim. Assim, só encostando o pincel. Aqui eu vou cruzar, vou passar esse por cima. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Só isso. E agora nós vamos para o Amor Perfeito. Eu sei que você tá louca pra ver como que eu vou fazer essa lindeza. Olha, nós vamos começar por estas 2 pétalas aqui, que são as de trás. E assim, eu vou colocar o magenta, o meu risco vai aparecer. Eu não sei se o seu vai, mas então nós vamos fazer assim. Vou colocar o magenta aqui na linha, nessa pétala aqui de baixo. E agora eu vou pegar um pouquinho do violeta e já vou fazer um pouquinho de sombra. Aí, agora você pode preencher as 2, considerando que esta aqui, que tá em cima desta, vai ficar com a linha. E esta aqui ficou com o violeta separando. Ó, assim. Agora eu vou preencher inteiro. Aí, o meu equipamento aqui de gravar não pega os violetas de forma bem nítida, ele puxa para o azul. Mas aqui, ó, eu coloquei magenta. Agora eu vou acentuar aqui aquela sombra com violeta. O Amor Perfeito, ele é meio violeta. Mas se eu colocasse o violeta puro, e já ia ficar muito escuro. Aqui a gente tem um risquinho, é uma sombra. Ó. Agora, essa aqui, a gente tem uma dobrinha aqui. Então, eu vou deixar o escurinho aqui, ó, por trás. Escurinho aqui. Aqui a gente tem um risquinho. Aí, coloquei esse risco, eu vou esfumar aqui, ó. Deixei aqui mais clarinho, coloco aqui pelo meio. Pro lado de lá, não, porque aqui é quase uma dobra. Limpei o pincel. Lavo o pincel, agora pego um pouquinho do branco. Pouquinho, esse tanto que eu peguei, acho que dá pra fazer tudo. Então, eu vou colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. E já dá pra trabalhar até um ponto aqui, ó, tá vendo esse fundinho? Vou colocar um pouquinho de luz assim. Aqui é mesmo pra realçar a linha, ó. Não vou nem esfumar ali. Aqui é um pouquinho de luz, aqui um pouquinho de luz. E agora a dobrinha. Pouquinha tinta. Eu coloquei o violeta aqui, o branco eu coloco aqui, ó, pro outro lado. Essa parte tá pronta, agora nós vamos fazer essa daqui. Lava bem o pincel, tá? Porque o violeta com amarelo vai dar num siena, num ocre. Então, você tem que lavar bem para ficar bem amarelinho. O amarelo ouro. Eu vou preencher. Aí, preenchido. Como a nossa proposta não é dificultar, mas simplificar, eu vou fazer muitas dobras. Agora, eu vou usar um pouquinho do magenta, só o pincel sujo, para fazer uma ligeira sombra aqui. Aqui a gente tem um fundinho, eu vou deixar, eu borrei um pouquinho ali, então eu vou pôr a sombra bem aqui. Vou puxar assim, ó, meio que V. Isso vai fazer com que dê a impressão de profundidade. E vou colocar também um pouquinho do
magenta aqui, para fazer um pouquinho de sombra naquele canto ali. Pronto, feito isso, eu ponho um ponto de branco aqui e uma aqui. Vou espalhar sem misturar muito e sem chegar no magenta. Pronto, o amarelo. Agora, essa outra parte, opa, a tinta tá passeando aqui por cima da pintura. Essa parte aqui, ó, ela é marfim. É bem igualzinho. Eu não vou mostrar pra você agora, porque ele tá meio retorcido. E eu retorci o meu modelo ali pra... Ai, que não era. Eu retorci o meu modelo pra poder olhar as sombras. Essa área aqui também, ó, é marfim. Aí, agora eu lavei meu pincel, eu vou retirar essa pincelada de marfim que eu coloquei aqui. Tirei tudinho, daqui a pouco ele seca e a gente consegue fazer a cor escura ali em cima. Esse marfim aqui, ele tem um pouquinho de sombra de amarelo. Esse lado aqui. Ó, só um sujinho assim. Agora a gente vai esperar secar para depois colocar aquela parte escura que tem aqui dentro e fazer aquele acabamento. Enquanto isso, eu vou preencher o outro, começando aqui pelo amarelo, que já tá aqui no meu pincel. Pronto, amarelo. Vou usar uma isca de magenta para fazer uma sombra aqui, ó, onde eu tenho uma dobrinha. Puxo um pouquinho para dentro. Um pouquinho de sombra aqui. E um pouquinho de sombra aqui. Agora, nós vamos nas duas pétalas lá de trás. E eu vou preencher com magenta. Esse daqui eu vou deixar um pouco mais escuro. Então, eu vou usar mais violeta. Eu vou colocar primeiro aqui para separar, né? Ó, aqui, aqui e aqui. Aí, você coloca o violeta e vai puxando. Aqui também vai ficar mais escurinho. Ó, quase preenchi inteiro, tá vendo? Com o violeta. Agora, eu vou pôr do lado de lá, na outra pétala, o violeta também. Primeiro, aqui embaixo da pétala que é marfim. Aí, eu vou olhando. Cada vez que eu tiver um fundinho, eu dou uma puxadinha, ó, aqui, ó. Aí, ele vem pra cá, esfumando, mas a beiradinha eu vou manter magenta. Aí, aqui uma puxadinha, aqui outra puxadinha. Ele vai ficando com ligeiras nuances de magenta só. Isso. E agora, onde ficou aquele buraquinho, eu vou colocar uma pinceladinha de branco. Aqui, ó, um branquinho, um branquinho, um branquinho, um branquinho. Aqui e aqui. Lavo meu pincel e eu vou fazer unir esse branco na parte de baixo. O pincel tá seco e é só passar o pincel de leve em cima, sem apagar e sem misturar muito, sem invadir a outra área. Aí, deixei até um detalhezinho de branco ali, ó, mais proeminente, e vou até acrescentar já aqui um detalhe com o branco, que isso vai favorecer aqui o desenho. Vou deixar nesse aqui também. Não precisa fazer assim muito acentuado, tá? E não precisa fazer inteiro. É só um pouquinho onde tem o branquinho. Pronto.
Agora eu vou colocar marfim nesses dois aqui. Já coloquei o marfim. Esse daqui tem uma mancha de amarelo ouro, assim. Esse aqui tem só um pouquinho, quase não aparece. E nesse lado aqui, ó, a pétala tem uma manchinha de violeta aqui. Eu vou colocar, são dois pontinhos assim, ó, não é uma sujeirinha. Do lado de lá tem um pequenininho. Quando eu dobrei aqui, isso nem apareceu. Eu já posso, com o pincel zero e com o marfim, fazer também esse acabamento aqui, ó. Às vezes, quando a gente tá trabalhando com o outro pincel maior, ele não fica bem certinho. Aí é hora de acertar. Você pode dar a pincelada e deixar, não precisa esfumar. Isso. Esse daqui também. Aqui embaixo nós vamos fazer isso com amarelo ouro. Aqui eu tenho uma dobrinha, eu vou pôr um pouquinho do marfim para dar uma realçada, ó, tá vendo? Bem pouquinho. Ela já apareceu mais, porque é bem pequenininha. Quem tá por cima aqui é o amarelo. Então, eu vou deixar essa linha aqui até embaixo ali com o amarelo. Passo de cá também. Aqui também é o amarelo que tá por cima, mas ficou assim meio tortinho, porque eu dobrei. Agora, estas três partes eu já vou fazer com o violeta. Vai ficar bem escuro. E quando chega ali na ponta, eu dou uma puxadinha de pincel. Eu não vou fazer o desenho, não vou fazer aquele Vzinho. Eu vou deixar meio arranhado. Pronto, feito essa parte, agora nós vamos fazer aqui dentro. Eu tenho aqui um espaço, vou fazer nesse daqui que tá... Não, vou fazer esse aqui mesmo. Aqui, ó. Finalizando esse violeta aqui, eu tenho um espaço amarelinho que fica todo arrepiadinho. Aí, eu já fecho ali dentro. Aqui também, ó, tem uma gotinha ali dentro, aí pra fora amarelo, que sobe arranhadinho pra cima do violeta. Aquela gota é meio esverdeadinha. Como é tão pequenininho, eu vou colocar aqui um verde grama, preenchendo ela inteira. Agora, eu vou fazer um pouquinho de luz na pontinha com o marfim. Aqui, ó, arredondadinho. E esse espaçozinho que eu tenho aqui do lado também é marfim. E ele não é arrepiado. Porque esse pedaço aqui faz parte dessa pétala. Assim, ó. Aqui também. Esse pedaço faz parte desta pétala. E esse desta pétala, da pétala marfim. Agora, eu peguei um pouquinho do violeta e eu vou fechar aqui, ó. Aqui também. Aqui já tá fechado. E aqui também. Até aquelas pétalas ali de trás tem um pouquinho do verde na base
da pétala. E essa parte do verde dali eu não vou colocar, eu vou deixar assim. Agora eu vou colocar a fita crepe aqui nesta linha, mas não é assim, é assim. Aqui, ó, biquinho, biquinho. Eu vou dobrar aqui. Tirei aqui, ó, bem no finalzinho. E aqui também. Ó, o finalzinho está ali. Eu quero vir só até aqui. Eu vou pegar de novo o clareador, eu vou passar aqui pra fora. Um pouco, só pra ficar aquele fundo bem esfumadinho. Vou passar ali também. Agora eu pego um pouquinho do cinza, tiro o excesso e vou fazer aqui, ó, pra fora um pouquinho do cinza. Quer ver? Já vou mostrar pra você. Ali, não quero lavar o pincel, vou usar o outro que tá seco. Olha. Vazou ali. Aqui. Eu começo com o pincel bem aqui no meio. Aí eu vou crescendo. E vou crescendo. E vou limpando o pincel, para não ficar aquela linha do lado de cá. Eu quero a linha só ali. Agora eu vou tirar. Olha como que ficou. Ali em cima sujou um pouquinho. Eu vou ter que voltar com um pouquinho do branco ali depois. Agora eu já vou continuar com esse pincel grande. Uma pincelada de clareador. Eu vou sujar aqui, ó, no cinza. E eu vou colocando um pouquinho de fundo. Eu vou colocar pouquinho mesmo. Só aqui não vou colocar para não ficar... Ah, vou colocar assim. Aqui, ó, um pouquinho. Acabou juntando ali a linha. Tudo bem. Pouquinho aqui. Preciso de mais um pouquinho. Aqui ainda tá úmido. Ó. Você viu que é bem pouquinho. Vou fazer isso aqui, ó, em todos os cantinhos. Olha, agora que nós terminamos aqui todo o fundinho, eu vou usar uma pincelada do amarelo ouro e uma pontinha de magenta para deixar o amarelo ouro um pouquinho mais escuro. Bem pouquinho. Eu tenho os galinhos, aí ali em cima, ó, na ponta dos galinhos, eu vou fazer uns batidinhos com esse amarelo misturado. Cresceu um pouquinho aqui. Não são bolinhas. A gente vai batendo assim, ó, na horizontal. Um pouquinho mais do amarelo aqui. Eu fiz há pouco tempo uma paisagem com um ipê amarelo que ficou muito legal. Eu gosto muito de ipê amarelo. E agora, aqui em Curitiba, alguns ainda estão floridos. Aí, eu acho que já chega, mais um pouquinho aqui, mais cheinho aqui. Vai subir aqui um pouquinho. Ele não pode parecer que tá dentro do espaço. Então, eu vou crescer aqui. Isso. Eu vou colocar uma luz aqui com o pincel 0, porque se eu colocar com aquele outro pincel, vai ficar muito grande. Então, eu vou colocando pinceladinhas, mais na parte de cima. Não coloque assim toda a manchinha, é mais na parte de cima. A minha tinta de baixo ainda tá úmida, então eu consigo dar uma misturada nesse branco para não ficar assim
pintadinho. É só para fazer uma luz. Se o teu já secou, ó, volta com o amarelo, tá? Então, não deixe pintinhas, porque o ipê amarelo não tem flores brancas, tá? O ipê amarelo são flores amarelas. Ó, deu uma boa de uma clareada. Ficou até muito branco. Eu vou pôr um pouquinho de amarelo aqui. Vou seguir o meu próprio conselho. Aí. Prontinho. Esse P também pode ser cor de rosa, tá? Acho que também ficaria muito bonito. Tá pronto o trabalho, espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado!